Revelou-se o inesperado. A noiva que escolheu um lixeiro e encontrou um CEO amoroso. Lara olhava pela janela do quarto, observando o sol se pôr por trás das árvores do bairro. O céu estava em tons de laranja e rosa, mas sua mente estava envolta em nuvens escuras. O casamento com Tiago se aproximava, e a ansiedade a apertava o peito. Ela era a filha mais velha de uma família tradicional, sempre cercada por expectativas, como um quadro emoldurado que não permitia mudanças. Tiago, com seu sorriso perfeito e sua carreira promissora, parecia a escolha ideal que todos aplaudiriam. Mas, em seu interior, Lara sentia uma inquietação crescente, como um mar revolto em dia de tempestade. Naquela mesma tarde, enquanto organizava os convites com sua mãe, Lara avistou Miguel, o lixeiro do bairro. Ele sempre estava por ali, com um sorriso largo no rosto, trocando cumprimentos calorosos com todos. Um dia ele parou em frente à casa dela, e, num impulso, ela decidiu puxar conversa. O que começou como um diálogo casual logo se transformou em uma troca intensa de histórias e sonhos. Miguel falava com tanta paixão sobre ajudar sua comunidade, reformando a casa de uma vizinha que havia perdido tudo em um incêndio. Suas palavras ressoavam na alma de Lara, trazendo um ar fresco à sua rotina sufocante. Você não precisa de muito para ser feliz, Miguel dizia enquanto arrumava as sacolas de lixo. As palavras reverberavam nos ouvidos dela como uma música antiga. Lara não sabia como, mas a presença dele trazia uma leveza que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. O sorriso dele era como um raio de sol atravessando suas nuvens. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o tempo, cada encontro casual com Miguel fazia seu coração acelerar. Ele a fazia sorrir de uma forma que Tiago nunca conseguiria. Lara começou a repensar tudo. O que era realmente importante? O status, a aparência, ou a conexão genuína entre as pessoas? A cada dia, a ideia de se casar com Tiago parecia mais distante, como uma tela embaçada que não refletia a verdade. E assim, em um dia ensolarado, tudo mudou quando Miguel, com um brilho nos olhos, revelou que era herdeiro de uma imensa fortuna e CEO de uma empresa de sustentabilidade. A mentira simples que ele carregava se desfez diante dela, como mágica, mas o que mais a chocou foi a generosidade de seu coração. Diante de sua nova realidade, Lara se viu perdida. O altar se aproximava, e as expectativas pesavam sobre seus ombros. Olhando para aquele homem que a esperava com um sorriso, a verdade sobre Miguel iluminava sua mente. Não era a fortuna que importava, mas como ele tocava vidas. Entre a pressão da família e sua própria busca por felicidade, Lara estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. E quando finalmente chegou o dia esperado, e Lara estava frente ao altar, aquilo que sempre sonhou já não fazia sentido. O olhar de Tiago, cheio de expectativa, se misturava ao eco do sorriso de Miguel em sua memória. Com o coração acelerado, tudo o que ela desejava era uma resposta clara. Mas, naquele momento, uma batida no portão interrompeu a cerimônia, e todos os olhares se viraram para a entrada. Quem seria? E o que isso significaria para Lara? O coração de Lara pulsava descontroladamente. Os murmúrios da multidão ecoavam em seus ouvidos, mas ela mal conseguia ouvir o que estava acontecendo à sua volta. A batida no portão tinha sido inesperada, mas o que viria a seguir era ainda mais incerto. Seu olhar se fixou na porta, onde uma silhueta familiar se destacava contra a luz do entardecer. Miguel? O sussurro saiu de seus lábios quase involuntariamente. Ela não podia acreditar que ele estaria ali agora, no momento mais importante da sua vida. Todos os olhares se voltaram para o lixeiro que durante um tempo foi apenas um rosto no bairro, mas que agora carregava um peso de significados que desafiavam a lógica. A sala estava em alvoroço. Tiago, que até então esperava serenamente pelo sim, parecia confuso. A família de Lara estava em pé de guerra,
tentando interpretar o que estava acontecendo. Miguel, com roupas simples, mas cheias de autenticidade, se destacou em meio à formalidade do ambiente. Ele caminhava devagar, como se cada passo fosse um desafio a ser enfrentado. Lara! A voz dele era firme, mas cheia de emoção. Ela percebeu que ele estava inquieto, mas decidido. A multidão fez um espaço para que ele se aproximasse, e o coração dela se acelerou ainda mais. O que ele teria a dizer? Eu não podia perder a chance de falar com você, ele começou, olhando diretamente nos olhos dela. Havia um brilho sincero naqueles olhos que remetia às conversas apaixonadas que tinham. O que temos é real, e não posso deixá-la ir sem que você saiba disso. Os murmúrios em volta foram intensificados, e Lara se sentiu como se estivesse em um filme. Cada palavra de Miguel penetrava camadas profundas de suas incertezas e expectativas. O autoritarismo da família parecia patrocinado pela formalidade do momento, mas no fundo, ela sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria sua vida. Tiago, que estava cada vez mais nervoso, tentou interromper. Lara, isso não é lugar para discutir. Vamos conversar depois, por favor. A tensão era palpável. Ele queria retomar o controle da situação, mas o que ele não entendia era que o controle já havia se esvaído. Miguel continuou, mais confiante agora. Quero que você saiba que eu não sou apenas o lixeiro que você conheceu. Eu sou muito mais do que isso, e o que sinto por você é mais profundo do que qualquer expectativa que sua família possa ter colocado em seu caminho. As palavras dele eram como um raio de luz em um dia nublado. Lara conseguiu sentir a verdade nelas, como se fossem diretas ao seu coração. Ela pensou em todos os momentos em que riu com Miguel, em como ele a fez sentir viva, fazendo com que tudo parecesse mais leve. Ela estava em um ponto crítico, à beira de uma mensagem clara que se desenhava diante de seus olhos. O que escolheria? Continuar jogando o que lhe era imposto ou se permitir a liberdade de ser realmente quem ela era? A tensão no ar era quase elétrica. Ela respirou fundo, olhando de um lado para o outro, entre Tiago e Miguel. Uma palavra estava na ponta da língua, mas uma nova batida no portão ecoou. Um novo interlúdio estava prestes a começar, e Lara percebeu que sua decisão precisava ser tomada agora. Mas antes que pudesse pensar, a porta se abriu novamente, revelando uma nova figura que nem ela poderia prever. A figura que se revelou na porta era uma mulher de presença marcante, com um olhar penetrante e uma postura que exalava confiança. Lara mal teve tempo de processar a nova realidade que entrava na sala quando a mulher a chamou pelo nome. Lara, precisamos conversar agora. A confusão tomou conta da sala. Tiago olhou para a mulher, seu semblante misturando indignação e surpresa. O murmúrio da multidão ficou mais forte, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Lara, no entanto, ficou paralisada. O rosto daquela mulher era familiar, mas o que ela significava naquele momento era totalmente desconhecido. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Lara, seu coração acelerando. 4 anos se passaram desde que a mãe de Lara havia partido, e sua imagem a marcava em tantos momentos. A mulher diante dela não era a mesma do passado, mas a essência parecia a mesma. Era como se o tempo não tivesse passado. Isso mesmo, minha filha. Eu voltei. A voz da mulher era suave, mas carregada de um peso emocional que puxava Lara de volta à realidade. O choque dentro dela era palpável. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Miguel ficou em silêncio, observando tudo, e parecia cuidar de Lara mesmo sem dizer uma palavra. Tiago estava em um estado de negação, sem saber como reagir a essa nova reviravolta. Enquanto a sala inquieta se transformava num campo de batalha emocional, as expectativas e emoções estavam à flor da pele. Mãe, mas como? Por que agora? Lara lutava contra a maré de sentimentos. Ela não sabia se estava com raiva ou aliviada. Era um turbilhão. A presença da mãe trouxe à tona memórias abafadas, bons momentos e a dor da partida. Precisamos falar sobre você, sobre sua vida. Eu sei que as coisas são confusas, mas o que está acontecendo aqui é mais sério do que qualquer uma de nós poderia imaginar. A mulher deu um passo à frente, lançando um olhar firme sobre Tiago. E você,
jovem, deveria ter se preparado para essa conversa. Tiago, atraído pelo desafio implícito nas palavras da mãe de Lara, tentou reafirmar sua presença. Quem é você para interromper esta cerimônia? Lara não pode simplesmente. Ela pode porque é a vida dela, e não a sua. A mulher interrompeu Tiago, mostrando uma força que Lara não lembrava. O choque nas características dele mostrou que, talvez, ele não conhecesse bem a Lara que estava prestes a fazer uma escolha. Miguel, percebendo a situação se intensificando, interveio. O que quer que seja, estamos aqui para discutir sentimentos, não para causar mais confusão. Lara precisa de um espaço seguro para decidir quem ela realmente é. Lara sentiu um impulso dentro dela. Estava na hora de agir. Foi como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Segurando a mão de Miguel, ela tomou coragem, com o olhar fixo nas duas figuras de autoridade de sua vida. Chega! Eu preciso de tempo para decidir o que quero. Não posso ser empurrada para uma decisão que não é minha. A sala caiu em um silêncio tenso. Todo mundo estava em expectativa, como se estivesse prestes a testemunhar um milagre. E assim, no meio de olhares ansiosos, lágrimas quase prontas para cair em um espaço que pulsava com energia, Lara percebeu que a escolha não era apenas entre dois homens. Era a escolha entre a expectativa e a liberdade. E nesse momento decisivo, uma nova batida na porta ecoou, e Lara sentiu que o universo ainda guardava segredos que estavam prestes a se revelar. A batida na porta reverberou pelo ar, quebrando a tensão que envolvia a sala como uma cortina pesada. Todos os olhares se voltaram para a entrada, e Lara sentiu seu coração disparar novamente. O que mais poderia acontecer? O tempo pareceu congelar enquanto a porta se abria lentamente. Lá estava um homem de aparência imponente, com um ar de determinante confiança. Sua postura era firme, mas seus olhos brilhavam com uma curiosidade gentil. Lara não tinha ideia de quem era, mas sentiu uma ligação inexplicável com ele. O homem olhou para a multidão, depois fixou os olhos em Lara, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Miguel! Ele chamou, e a voz, embora segura, trazia uma nota de urgência. Precisamos falar, é sobre você. A sala vibrou mais uma vez. Miguel, que tinha sido até então a âncora emocional de Lara, agora parecia ser arrastado por uma correnteza inesperada. Ele olhou para o homem, confuso e intrigado. Tiago, se possível, parecia ainda mais chocado, a boca quase aberta numa expressão inusitada. Que brincadeira é essa? Tiago explodiu, quase sem controle. Qual é o seu papel aqui? O homem virou-se para Tiago com um olhar que misturava desdém e serenidade. Meu nome é André. E não se engane, não vim aqui para causar mais tumulto. O que está acontecendo aqui pode mudar as vidas de todos vocês. Lara sentiu um misto de curiosidade e nervosismo. Ela não entendia como tudo isso poderia se entrelaçar. A escola de emoções estava em um ciclo frenético. O retorno da mãe, a confrontação com Tiago e, agora, a chegada desse André, que parecia trazer mais enigmas do que respostas. Como assim mudar nossas vidas? A voz de Lara saiu mais firme do que esperava. Ela se preocupava em parecer frágil, mesmo diante de toda aquela confusão. André deu um passo à frente, seus olhos fixos em Lara. Eu sei que você não me conhece, mas sou parte de um projeto que pode impactar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. A questão é que você precisa entender a verdade sobre sua origem antes de tomar suas decisões. Origem? A palavra saiu como um eco de Lara, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Sua mente girava. O que mais poderia ser revelado? A sensação de estar no centro de um turbilhão intenso a deixava maluca. O murmúrio na sala cresceu, mas André não se deixou abalar. Eu prometi à sua mãe que a protegeria e que você teria a oportunidade de conhecer seu verdadeiro potencial. Lara, há mais neste mundo do que você pode ver. E sua escolha hoje pode ser a chave para desbloquear portas que você nunca soube que existiam. As emoções de Lara estavam em um puxar e soltar. A promessa de sua mãe, o carinho e os desafios que vivia com Miguel e Tiago. Tudo parecia se entrelaçar em um único momento.
A ideia de que havia segredos sobre sua origem a intrigava e apavorava ao mesmo tempo. Mãe, o que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro. O peso da responsabilidade a atingia. Lara sabia que sua decisão não afetava apenas a ela, mas os homens em sua vida e a mulher que nunca a deixara a ponto com uma rapidez avassaladora. André respondeu, sua voz clara e insistente. Você precisa decidir se está disposta a seguir essa jornada. E essa escolha não pode ser feita em um momento de pressão. O verdadeiro caminho à sua frente está repleto de desafios, mas também das mais incríveis revelações. Uma mistura de temor e esperança borbulhava no peito de Lara. O que ela realmente queria? Os olhares ao seu redor pareciam pesar sobre suas costas enquanto a sala se tornava um campo de forças opostas. Nesse emaranhado emocional, uma nova batida na porta ecoou, redobrando a expectativa do que mais estava escondido. E, no ápice da confusão, Lara se perguntou se estava pronta para descobrir quem realmente era. A nova batida na porta parecia um trovão em meio ao silêncio palpável que tomou conta da sala. Lara se virou, o coração acelerado, enquanto todos aguardavam com ansiedade a próxima reviravolta daquele drama. André, que até então tinha postura firme, agora mostrava traços de impaciência. O som da maçaneta se virou e, para espanto geral, a porta se abriu com um estalo. Uma mulher apareceu, sua silhueta recortada pela luz ofuscante do corredor. Os cabelos levemente desgrenhados e os olhos alumiados davam a ela um ar de desespero e determinação. Quando Lara a reconheceu, uma onda de choque a atingiu como uma onda forte na praia. Mãe! O grito de Lara ecoou, simultaneamente um pedido e uma súplica. A mulher entrou, sua presença trazendo um mix de alívio e apreensão. Desculpe a demora, eu precisava ver você, Lara. As palavras soaram como um eco de promessas não cumpridas e desejos reprimidos. André observava cada movimento como um tomador de decisões em um tabuleiro de xadrez, mas o foco agora estava em Lara e sua mãe. Lara podia notar as lágrimas nos olhos da mulher, e a necessidade de entender o que estava acontecendo começou a consumir sua mente. O que aquela presença significava agora? Por que você não me procurou antes? Lara perguntou, a voz trêmula, entre o choque e a dor que se acumulavam dentro dela. Eu tinha meus motivos, não era seguro. Mas tudo mudou. Eu precisava que você soubesse a verdade sobre quem você é e sobre o que está por vir. A mãe de Lara falou com uma fragilidade que contrastava com a determinação em seu olhar. Um silêncio pesado se formou na sala, enquanto todos sentiam a intensidade da revelação iminente. Miguel estava tão perplexo quanto Lara, seu rosto uma máscara de confusão. Tiago, ao fundo, exibia uma expressão que mesclava desconfiança e proteção. Sobre quem eu sou? Lara repetiu, mais para si mesma do que para os outros. Ela se sentia presa em um furacão de emoções, um misto de desespero, perda e uma centelha de esperança. Esta é uma longa história, a mãe dela começou, mas a expressão de André interrompeu suas palavras, como se o tempo estivesse escorrendo como areia entre os dedos. Não podemos ficar aqui muito tempo. O que você está prestes a descobrir é apenas a ponta do iceberg. Existem forças em movimento que você ainda não compreende. Os olhos de André não desviavam de Lara, e isso a deixava inquieta. O medo do desconhecido era sufocante, mas havia uma pequena chama de curiosidade ardendo em seu interior. Lara engoliu em seco, sentindo que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar não apenas sua vida, mas a dos que amava. Preciso saber o que tem a ver com minha origem? O que você está ocultando? A voz de Lara agora era uma mistura de bravura e vulnerabilidade. A mãe de Lara hesitou por um segundo precioso, parecendo pesar cada palavra. Lara, você foi criada em um mundo de mentiras para te proteger de algo muito maior. Sua verdadeira linhagem é cheia de mistérios e perigos que irão se desdobrar. E André, ele pode te ajudar a ver o que está escondido à sua frente. A tensão subiu a um novo nível, e Lara se sentiu pegando fogo de dentro para fora. Ela não estava pronta para o que estava por vir, mas sentia que não poderia recuar. Assim que decidiu avançar, a atmosfera ao seu redor pareceu mudar, algo estava se aproximando. Então, o que você vai escolher? André perguntou,
e seus olhos pareciam brilhar com expectativa. O coração de Lara bateu mais rápido, cada batida ecoando a pergunta que ela temia. Era hora de abrir a porta para o desconhecido, mas a decisão não era apenas sua e o que acontecerá se ela não estiver pronta para lidar com as consequências dolorosas que podem surgir de sua escolha? O olhar de Lara se fixou na mãe, esperando que ela continuasse. O ambiente carregado parecia vibrar com a expectativa de que algo monumental estava prestes a se desdobrar. Ela sabia que nenhuma resposta viria sem um preço. E neste momento, esse preço pesava mais do que todas as palavras que poderiam ser ditas. Você morou em um lugar onde as sombras têm vida própria. A mãe de Lara sussurrou, quase como se estivesse receando que as paredes escutassem. Eu precisava esconder você para que pudesse ter uma vida normal. Mas essa normalidade foi uma prisão, e agora você está prestes a descobrir a verdade. Lara engoliu em seco, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Mas onde você esteve todo esse tempo? Por que nunca procurou por mim? Porque eu não estava sozinha. Eu tinha pessoas à minha volta, pessoas perigosas. Queria proteger você a todo custo. O tom da mãe era carregado de dor, e Lara viu uma fraqueza que nunca imaginou existir. André se aproximou, quebrando o momento com uma clareza inegável. Precisamos agir rápido, antes que sejam encontrados. O que está vindo pode muito bem mudar tudo isso. Precisamos sair daqui e ir a um lugar seguro. A urgência na voz dele fez o coração de Lara acelerar ainda mais. E o que exatamente está vindo? Ela perguntou, os olhos fixos nos de André e então na mãe. São seres que buscam aquilo que é seu por direito. E eles não vão parar até encontrá-la. A mãe disse, a voz tremendo. Miguel, até então calado, comentou, mas onde iremos? Como sabemos em quem podemos confiar? Você pode confiar em mim. André interveio, sua voz firme despontando na tensão. Eu tirei você do caminho deles anos atrás. E ainda posso protegê-la. Mas precisamos ir agora. Lara sentiu um calafrio ao ouvir protegê-la. Era uma promessa assombrada pelo peso de um passado desconhecido, mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança que brotava dentro de si. A ideia de não estar sozinha nessa luta era um alívio. Ela se virou para sua mãe, buscando alguma confirmação. Você me deixará para lidar com isso sozinha? Não, Lara. Eu estarei com você. Eu prometo. A mãe segurou a mão da filha, seus dedos entrelaçando-se de forma reconfortante. Só não podemos perder tempo. A urgência da situação endureceu a decisão de Lara. O caminho à frente era incerto, mas a perspectiva de ficar em um lugar onde todo o seu passado poderia se desvanecer aterrorizava ainda mais. Assim, respirou fundo e, com uma postura decidida, falou, então vamos. Não posso permitir que essas forças assombrosas determinem meu destino. André acenou para os outros, e sem perder tempo, começou a guiá-los. Lara e sua mãe seguiram, uma ao lado da outra, enquanto Miguel e Tiago mantinham vigilância. Cada passo dado era uma mistura entre a adrenalina e o medo do desconhecido. O que as esperava além daquela porta. Ao mesmo tempo que a apreensão crescia, um fio de coragem começou a tecer-se em seu peito. Ali, naquele instante, eles ouviram um barulho à distância, como se algo estivesse se aproximando com muito mais intensidade. Estamos sendo seguidos! Miguel gritou, e o mundo ao redor foi subitamente preenchido com uma urgência quase palpável. Lara sentiu o coração disparar enquanto, antes mesmo de conseguir processar tudo, a porta se fechou atrás deles, como se aquele ato fizesse parte de um ritual sem volta. Agora, a verdadeira luta estava prestes a começar, mas quem lhes daria abrigo em meio a tantas sombras? Assim que cruzaram o hall, Lara teve certeza de que o que quer que estivesse por vir aguardava, e essa revelação poderia mudar tudo. Ela não sabia se estava realmente pronta, mas o peso de sua própria história agora parecia mais leve. Havia um novo horizonte à vista. Vamos, Lara! André chamou, e a esperança acendeu uma chama em seu coração. Mas o que seria capaz de fazer com essa nova capacidade? Estava prestes a descobrir. O grupo se movia rapidamente, os passos ecoando em um corredor mal iluminado.
A luz fraca falhava em dissipar a atmosfera tensa. Lara mal conseguia distinguir os rostos de seus companheiros, mas sentia a tensão passando entre eles como um fio elétrico. Seu coração pulsava em um ritmo frenético, batendo como um tambor em um desfile que, ela temia, poderia ser o último de sua vida. Precisamos nos esconder. Tiago sussurrou, espiando por uma porta entreaberta. O medo estampado em seu rosto parecia contagiante. Só mais algumas casas adiante, há um lugar seguro, prometo, André insistiu, enquanto puxava Lara e sua mãe para o lado, longe das sombras que pareciam dançar nas paredes. A cada passo, Lara se sentia mais presa entre a expectativa da liberdade e o pavor do que a espreitava nas profundezas da noite. Mas uma parte dela não queria apenas se esconder. Queria enfrentar esses seres, essas sombras que pareciam colecionar segredos e histórias. Uma coragem inesperada brotava dentro dela, um combustível que ia além do medo. Lara lançou um olhar para André, cujos olhos transmitiam um misto de determinação e respeito. Ele, que havia prometido proteger sua vida, parecia ser uma âncora em meio ao caos. Por que você não me contou tudo antes? Lara perguntou, a voz tensa. Por que me deixar viver como se tudo estivesse normal, como se nada disso existisse? André hesitou, como se pesasse cada palavra e suas consequências. Porque eu não queria que você carregasse esse fardo. E porque acreditava que a normalidade poderia acabar te protegendo. Errei. Nunca imaginei que os riscos se tornariam tão reais. O ar parecia pesado com a culpa dele, mas Lara não podia deixá-lo levar todo o peso. Durante anos, viverá um drama interno sem saber. Então, o que exatamente está me esperando? Ela forçou, com um fio de bravura. O desconforto de não ter todas as respostas agora inquietava mais do que as sombras que se aproximavam. Seres que conhecem sua essência. Eles não querem apenas o que é seu por direito, querem te levar de volta, ele explicou, seu tom grave ecoando em seu peito. Enquanto atravessavam o corredor, um ruído crescente atrás deles a fez parar bruscamente. Lara olhou para trás e viu figuras indistintas começando a se formar. As sombras eram longas e distorcidas, quase como se a própria escuridão estivesse viva. Corram! Mauro gritou, e neste instante, tudo virou uma dança caótica de passos apressados e respirações ofegantes. Eles se lançaram para o fim do corredor, as mãos se segurando como se fossem cordas numa tempestade. Cruzaram a porta e se encontraram em um espaço amplo, mas o que viram a deixou boquiaberta. Era uma sala repleta de espelhos, refletindo não apenas seus rostos, mas também o medo e a determinação que pulsavam dentro deles. Ela se lembrou da mãe, que ali estava ao seu lado, e as duas se entreolharam, sem precisar dizer nada. A conexão que compartilhavam crescia a cada dia, e isso se tornará um farol em meio ao abismo de incertezas. Agora somos fortes juntas, a mãe murmurou, talvez mais para si mesma do que para Lara. E pela primeira vez, Lara sentiu que poderia enfrentar qualquer desafio. Uma onda de luz crescia dentro dela, mas a pergunta que ecoava era, o que essa força realmente significava? Quando André puxou Lara, apontando para um caminho que se abria à frente, ela sabia que não havia como voltar atrás. E nessa nova jornada, uma nova descoberta a aguardava não só sobre si mesma, mas sobre o que quer que a estivesse seguindo. Estamos prontos? Ele perguntou. E antes que pudesse responder, um eco distante de risos cruzou a sala, ecoando como um aviso sombrio. Lara sentiu o estômago embrulhar, o que estava vindo não era apenas uma sombra. Era uma diretriz do que se aproximava. Era hora de descobrir quem realmente era e o que estava por trás daquele sorriso escuro que a observava nos reflexos. Será que ela poderia, afinal, encarar o que estava por vir? A sala estava imersa em um silêncio pesado, que apenas realçava o eco dos risos distantes. Uma sensação estranha de expectativa pairava no ar, como se a própria sala estivesse respirando em uníssono com seus medos. Lara estava prestes a dar o próximo passo, mas sua mente estava uma tempestade. Vamos, André disse, a voz mais firme do que sentia. Ele puxou Lara pelos braços, enquanto os outros se reuniam em torno dele. A mãe de Lara estava a seu lado, sem soltar a mão da filha,
Como se o pequeno gesto pudesse afastar o horror que se aproximava. Atravessaram os espelhos, e a cada passo, era como se suas reflexões se partilhavam de seus sentimentos, intensificando o peso da expectativa. Lara se viu confusa. A força que brotava dentro dela era apenas uma miragem em meio a um caos, ou seria ela real? As perguntas a atormentavam. Quando passaram pela última parede de espelhos, a atmosfera mudou. Tudo se apresentou em um novo cenário, uma sala ampla, com luzes brilhantes e um ar de festa, tudo em contradição com a opressão que sentiam. Janelas grandes deixavam entrar uma luz suave, revelando uma multidão na festa do lado de fora, uma cena vibrante e ligeiramente surreal. A música tocava, mas assim que a realidade pareceu se aquietar, Lara notou que ninguém ali parecia notar a presença deles. Isso não faz sentido, Tiago disse, olhando ao redor. Por que estamos aqui? Talvez isso seja um teste, André sugeriu, balançando a cabeça. Um desafio. Mas a ideia de estar diante de uma festa enquanto sombras dançavam para persegui-los parecia insuportável. E se a festa for uma armadilha? Lara começou a pensar. Precisamos de um plano, Mauro disse, seus olhos brilhando com um misto de determinação e desespero. Devemos encontrar alguma forma de usar isso a nosso favor. Lara interveio, lembrando-se da conexão com sua mãe, a força que tinha tornado mais resistente. Se as sombras querem algo de mim, talvez eu possa descobrir o que é aqui. O que se refletiu na sala de espelhos foi quem eu sou, eu preciso me lembrar do que me trouxe até aqui. Você está falando de enfrentar o que está por vir, não é? André perguntou, com um ar de preocupação crescente. Sim, ela afirmou. Mas precisamos ter cuidado. Não podemos nos perder nessa festa. Podemos chamar a atenção deles. Apressados, se moveram em direção à multidão, tentando se misturar, suas vozes e risadas quase ensurdecedoras. Mas Lara podia sentir os olhares, não os rostos ao seu redor, mas os olhos das sombras espreitando de perto, prontos para atacar. E, assim, um leve calafrio percorreu sua espinha. Enquanto procuravam uma saída mais segura, uma figura conhecida surgiu da multidão. Era um garoto da escola, Alex. Ele exibia um sorriso largo e era como se, numa fração de segundo, tivesse mudado de aparência. Agora, vestido de modo elegante, poderia facilmente passar por alguém de alta posição. Oi, Lara. Que bom ver você aqui. A festa está incrível. Ele gritou, mas ao mesmo tempo, o olhar dele se desviou rapidamente, como se notasse a tensão no grupo dela. Alex. Lara murmurou, o instinto a fazendo hesitar. Você não deveria estar. Ah. Não se preocupe. Todos estão aqui para se divertir, ele respondeu, mas havia algo inquietante em sua voz. Antes que pudesse questioná-lo mais, uma sombra inalcançável atravessou a sala, carregando uma intensidade indescritível. A música parou abruptamente, e a tensão na atmosfera aumentou. O sorriso de Alex desapareceu, e algo sombrio tomou conta de seu olhar. Parece que a festa está apenas começando, ele sussurrou. Lara sentiu seu coração acelerar, e aquele momento de encontro se tornava mais do que apenas um acaso, mas uma conexão perdida na reconstrução de sua vida. O que Alex sabia? O que a sombra queria? Agora, Lara estava prestes a descobrir que até mesmo os rostos familiares poderiam esconder segredos obscuros. E, naquele instante, enquanto olhares se cruzavam e respirações se tornavam mais pesadas, ela compreendeu que estava prestes a enfrentar não só as sombras, mas também as verdades que respiravam ao seu redor. Precisamos sair daqui, Lara gritou, mas a multidão parecia ficar cada vez mais densa, como se um novo perigo estivesse se formando. Já não era uma questão de escapar, mas de lutar contra o invisível que agora não poderia mais ser ignorado. Que desfecho as esperava, e que verdades seriam reveladas naquele enigma à sua frente? A música voltou repentinamente, mas não da mesma forma. Era como se uma nova melodia, mais sombria, tivesse surgido. O ambiente que antes parecia festivo agora pulsava com uma tensão palpável. As luzes diminuíram um pouco, e o foco parecia se concentrar em Lara, como se a multidão a observasse sem realmente vê-la. Vamos nos afastar, Mauro sussurrou,
puxando Lara e os outros para um canto, mas Lara estava paralisada. Os olhos de Alex estavam fixos nela, como se um poder invisível os conectasse. Você está bem? Ele perguntou, seu tom suave quase um sussurro. Eu, não sei, Lara respondeu, sentindo a fragilidade das palavras. Tem algo errado aqui. A expressão de Alex se transformou, e ele balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra algo. Uma sombra começou a se arrastar pelos cantos, contornando a sala como uma serpente. A cada movimento, as vozes da multidão tornavam-se ecos distantes, enquanto um novo tipo de medo se instalava no grupo. Lara percebeu que não eram apenas as sombras que a observavam, mas a própria festa que parecia alimentar uma expectativa sombria. Precisamos entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais, André disse, sua voz firme, embora carregasse um evidente receio. Lara, você sente algo que possa nos ajudar? Concentrando-se, Lara tentou analisar o que pulsava dentro dela. As lembranças da sala de espelhos começaram a se misturar com a presença de Alex. Era como se a verdade tivesse várias faces e ela fosse forçada a encarar cada uma delas. O que realmente queria saber? O que precisava enfrentar para seguir em frente? A sombra mais próxima de Alex se contorceu e, então, ele foi abruptamente puxado para trás. Ele olhou diretamente para Lara, um lampejo de dor nos olhos. Olhe! Ele gritou, apontando para um canto da sala. Uma porta escura se abrirá, revelando um caminho que levava a um espaço ainda mais profundo, quase como um portal. Precisamos ir lá, Lara disse, percebendo que o instinto falava mais alto do que o medo. Mas, antes que pudessem tomar uma decisão, uma onda fria passou pela sala, trazendo murmúrios aterradores. Eles não vão deixar a gente ir embora assim tão fácil. O grupo começou a se mover em direção à porta, mas os corpos ao redor deles pareciam se aglomerar, as risadas agora soando como gritos distantes. Lara sentiu seu coração disparar. A cada passo, as sombras pareciam querer engoli-los. Voltando não é uma opção, Lara. Tiago exclamou. Nós temos que decidir agora. Mas para onde esse caminho leva? Mauro questionou, cortando os olhos para a porta sombria. É a única escolha, Lara afirmou, sentindo uma onda de determinação. Ao entrar pela porta, a sala atrás dele se distorceu, desaparecendo na penumbra. É agora ou nunca. A travessia foi abrupta. Eles se viraram para encontrar um novo espaço, este ainda mais escuro e pesado. As sombras pareciam se animar, como se o próprio ambiente estivesse chamando por eles. Isso não é só sobre você, Lara, disse Alex, com um ar sério. A conexão entre eles parecia pulsar. Tem algo muito maior em jogo. Você precisa entender o que essas sombras estão querendo de você. Do que você está falando? Lara perguntou, agora em estado de alerta. Mas antes que Alex pudesse responder, um eco profundo reverberou pela sala. Vocês invadiram o meu território. O que vocês desejam? A voz era como um trovão distante. Lara congelou, sentindo que todos os olhos das sombras estavam sobre ela. O que poderiam fazer com eles? A esperança se misturava com sentimentos de desespero. O que as sombras e aquela figura realmente queriam? Se for para lutar, estamos prontos, Mauro disse, e André assentiu. Mas Lara sabia que o desfecho dependeria de suas escolhas, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Quais segredos ainda estavam por vir, e como isso afetaria não apenas ela, mas todos ao seu redor? Lara sentiu um frio na espinha e, nesse momento, uma decisão crucial se formou em sua mente. A sombra que pulsava diante deles poderia revelar não apenas a verdade sobre ela, mas também mudar tudo ao seu redor. Aquele momento clamava por uma resolução, e a jornada estava longe de terminar. O que estava por vir faria cada um deles encarar as sombras que escondiam dentro de si mais do que imaginavam. O ar estava carregado de uma intensidade quase palpável, cada respiração de Lara se tornava um lembrete de tudo que estava em jogo. A voz aguardava uma resposta. As sombras, como vultos famintos, pareciam dançar ao seu redor, mas, em meio ao terror que se aproximava, Lara sentiu algo impetuoso crescendo dentro de si.
Estamos aqui para lutar. A determinação em sua voz ecoou no espaço sombrio, reverberando tanto para longe quanto para seu próprio coração. Os olhos escuros à sua frente brilharam com um flamejar de interesse. Não viemos em busca de poder ou riquezas, mas por nós mesmos. Se você deseja algo, venha ao nosso encontro. Não temos medo de enfrentar a verdade de quem somos. Um silêncio mortal caiu. As sombras se agitaram, como se considerassem as palavras que haviam sido lançadas ao ar. Lara olhou ao redor, os rostos de Miguel, de sua mãe, de Tiago e até de Alex refletiam orgulho e admiração. Um sentimento de união invadiu o grupo, como uma corrente elétrica que agora não poderia ser desfeita. Você fala corajosamente, mas a verdade não é fácil de suportar. A voz das sombras ronronou, sua ressonância era como um eco profundo. Lara se lembrou das lições de Miguel, não é no que temos, mas no que somos. Aquela conexão e essa autenticidade eram suas armas. Estamos prontos para ouvir, Lara afirmou com firmeza. Queremos entender o que você quer dizer com verdade. O que se esconde nas trevas de nossas almas? Uma risada sombria emergiu, fazendo Lara estremecer. A verdade é um reflexo. Vocês não conhecem a profundidade de suas próprias sombras. O ambiente começou a se moldar, revelando vislumbres fugazes das memórias ocultas de cada um ali presente. A sala tremulou como se estivesse abrindo um buraco para o passado, revelando cicatrizes e dores guardadas a 7 chaves. Lara viu flashes de sua vida, momentos de alegria e tragédia, de dor e superação. Os vínculos que compartilhava com Miguel, o amor sufocante de Tiago e a ausência dolorosa de sua mãe. Mas, como num teatro onde os papéis se revezam, ela também percebeu os próprios medos e inseguranças. Você é a verdadeira guardiã de sua história, a sombra sussurrou. Mas o que fará com ela? Você pode se rendê-los ou combatê-los. Com o coração acelerado, Lara reconheceu que essa viagem não era sobre derrotar as sombras, mas sobre aceitar suas partes mais sombrias e a luz que as contrabalançava. Era um dilema de crescimento, um convite para se permitir ser completa. Eu escolho a luz e a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar meus demônios, ela disse, sua voz infundida de cada gota de compromisso que a impulsionava. E assim, algo extraordinário aconteceu. As sombras começavam a se dissipar, não com raiva, mas com uma fraqueza que parecia aliviar o ar pesado. Era como se, ao aceitar sua verdade, Lara também concedesse às sombras a chance de se libertarem da prisão da negação. Miguel, sua mãe, Tiago e Alex ficaram ao seu lado. Em um gesto coletivo, cada um deles começou a reconhecer suas próprias verdades. O peso que carregavam estava sendo aliviado, e a luz dentro de cada um começou a brilhar. Juntos, somos mais fortes, Miguel afirmou, estendendo a mão para Lara, que prontamente o segurou. Tiago, que antes se sentia em conflito, agora estava cercado de um desejo de se redimir, e sua presença se tornou suportável ao se unir ao grupo. O resto da sala se iluminou, dissipando as sombras em um brilho radiante, como o amanhecer. Vocês venceram essa batalha, mas lembrem-se, o caminho é longo e ainda há muito a explorar. A voz das sombras ecoou gentilmente, agora menos ameaçadora, como uma revelação dolorosa, mas necessária. Não tenham medo de suas sombras, elas também têm algo a ensinar. Enquanto a luminosidade crescia, Lara olhou para seus companheiros. O alívio e a esperança preenchiam o espaço à sua volta. Cada um, agora intimamente ligado por suas histórias e desafios, estava preparado para a próxima etapa de suas vidas. Prontos para o que vem a seguir? Lara perguntou, um sorriso radiante iluminando seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Sim. Responderam em uníssono, sua força agora imbuída de uma nova confiança. Eles estavam prontos para enfrentar o que ainda estava por vir, mãos entrelaçadas, corações em sintonia. Enquanto a equipe se movia em direção a um novo horizonte, Lara percebeu que a verdadeira riqueza está nas conexões que formamos e no amor que encontramos ao longo do caminho. E, por fim, a revelação mais poderosa surgiu: a escuridão não era o fim, mas um convite para que a luz brilhasse ainda mais intensamente. Não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.